Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflau React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, preparei um corte aí do programa ESPN repercutindo a partida de logo mais entre Flamengo e Bolívar, jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos, esse é o grupo E, da Libertadores da América, um jogo muito importante para o Flamengo. Vamos ouvir aí o que eles têm para trazer pra gente e eu vou comentando aqui junto com vocês, tá bom? Fica comigo, não sai daí. Rafael Marques, o intrépido, chega no F360 com informações do Flamengo, porque hoje tem Flamengo e Bolívar. Agora sim ele já aparece na nossa tela. Bom dia, bem-vindo, Rafa. Bom dia Abel, bom dia Celso, bom dia Prates, bom dia Eugênio, bom dia ao fã de esporte conectado com a gente aqui no F360, Templo Sagrado dos Campeões, palco favorito da torcida e do time do Flamengo, que logo mais defende uma invencibilidade de 25 jogos em casa pela Conmebol Libertadores. O Flamengo não perde aqui por esta competição desde 2019. São 14 vitórias consecutivas e mais uma hoje é necessário, né, diante da equipe do Bolívar, para poder, a vitória é necessária, né, diante da equipe do Bolívar para poder ficar numa situação mais tranquila no grupo E da Conmebol Libertadores. O empate de ontem entre Palestino e Milionários foi bom para o Flamengo por dois aspectos. Primeiro, eliminou matematicamente o Milionários, que é o adversário da última rodada em casa. E segundo, porque dá ao Flamengo a condição de, vencendo o jogo de hoje, assumir a vice-liderança pelo saldo de gols numa comparação direta com o Palestino. Ficariam os dois com 7 pontos e o Flamengo tendo um saldo melhor e a vantagem de jogar em casa a última rodada contra o Milionários, enquanto que o Palestino pega o Bolívar em La Paz. Então, o Flamengo tem a faca e o queijo na mão, contra um adversário que precisa apenas de um empate, um ponto só é suficiente para o Bolívar não só assegurar a sua classificação, como também o primeiro lugar da chave E para o mata-mata da Conmebol Libertadores. Arrascaeta de volta como titular, essa é a grande novidade. E em terceiro, o Flamengo ainda está brigando pela primeira colocação do grupo. É difícil? É. Mas com esse empate do Palestino, o Palestino vai motivado para La Paz e pode conseguir a vitória sobre o Bolívar. E aí o Flamengo, ganhando do Milionários por um gol de diferença, ele fica com saldo de gols maior do que o Bolívar e assume a primeira colocação do grupo. Então esse empate ainda pode dar ao Flamengo a primeira colocação do grupo. Repetindo, é difícil? É, mas pode acontecer. No time do Flamengo para o jogo de hoje, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Corinthians, já reúne condições de voltar a ser colocado no chamado 11 inicial, e a tendência é que o Tite mantenha aquela formação com o Gerson fazendo um falso ponta direita, mais para dentro, dando corredor para o Varela subir. É um 4-4-2 que é o esquema que o Tite prefere e que os jogadores do Flamengo preferem utilizar, e já não é de hoje, há bastante tempo, desde a época lá do Jorge Jesus, já que temos boa parte da base mantida em relação àquele elenco. Rapidamente, um provável Flamengo para o jogo das 9h30 da noite contra o Bolívar aqui no Maracanã. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta na frente, o Pedro ao lado do Everton, Cebolinha. Até ontem foram comercializados 52 mil ingressos para o jogo dessa noite, temos aí o Flamengo na tela. Até ontem foram comercializados 52 mil ingressos para esse compromisso. Se nós contabilizarmos aí as gratuidades, os camarotes e tudo mais, dá para assegurar que teremos mais de 60 mil pessoas essa noite aqui no Maracanã para o sensacional Flamengo e Bolívar. Há uma espécie de consenso dentro do clube, envolvendo jogadores, comissão técnica, de que o adversário é muito difícil. Vencer o Flamengo em La Paz, né? O Flamengo sabe das dificuldades. E como vai jogar por um empate, a tendência é que o Bolívar venha mais retrancado, jogando na base do contra-ataque. O técnico Flávio Robato, ele preservou o time titular do Campeonato Boliviano nesse fim de semana, inclusive o ataque, né, que tem o Patito Rodrigues, que tem o Bruno Sávio, que tem o Francisco da Costa, e todos estarão em campo logo mais para a partida contra o Flamengo. Mas os dois jogadores de frente do Bolívar, tanto o Bruno Sávio, que é o brasileiro, quanto o Chico da Costa, que também é brasileiro, Francisco da Costa, já disseram que o Bolívar vai para cima do Flamengo. O Bolívar vai manter o esquema tático e vai manter a sua postura de jogo, querendo reter a bola e saindo para atacar o Flamengo, não deixando o Flamengo sair ali já na defesa. A marcação deles
foi uma marcação alta lá no jogo de La Paz e provavelmente eles vão manter. Vamos lembrar que o Bolívar tem 4 pontos conquistados fora de casa, então o Bolívar não só faz ponto na altitude, ele também está jogando bem fora de casa e ele vai vir para cima do Flamengo. A propósito, foi isso que eles disseram na entrevista que ambos os jogadores deram. O Bruno Sávio disse ainda no canal UOL que ele espera que sair do Maracanã com a classificação garantida e quem sabe o primeiro lugar do grupo. Então, com certeza, o Bolívar não vai vir para jogar apenas pelo empate, ok? Andrés Matonte, árbitro uruguaio, é quem comanda esse Flamengo e Bolívar. Abel. Você citou aí que o adversário é difícil, ganhou do Flamengo em La Paz, mas para começar a nossa resenha sobre esse jogo de hoje, eu vou chamar aqui ao meu lado Eugênio Leal, porque faz uns 10 dias que Eugênio Leal vem dizendo, diariamente, o Flamengo ganha os 2 últimos jogos em casa. Você falou isso? Assim? O Eugênio falou com tanta convicção. Nossa, que eu tô pensando até em entrar num site de apostas e isso é um perigo. Colocar um dinheirinho ali, porque eu acredito no Eugênio. Diga, Eugênio, explique por que o Flamengo vai ganhar se você tem tanta certeza. Agora em primeiro lugar, Abel, você está exagerando um pouco. Exagerei? Como assim exagerou? Exagerei, professor? Porque Como sempre. Você não falou que o Flamengo vai ganhar as 2? Eu falei, sim. Então. Mas eu não falei todos os dias, há 10 dias. Eu falei uma vez. Falou 3. Não, 2 dias seguidos. Falei uma vez. Mas foi marcante. Ficou na mente. Então, Abel, acho que eu É a falo todos os audiência dias. rotativa da TV. Exatamente. Eu continuo achando que o Flamengo vai ganhar Aê, as suas 2 partidas no Maracanã. A partida de hoje com o Bolívar e a partida da última rodada com o Milionários. E dessa forma vai se classificar para a próxima fase e em segundo lugar do grupo. Porque o Bolívar vai ganhar a partida que tem na última rodada em casa com o Palestino. Tá vendo? Depois vai falar quem não falou. Nossa. Aí, tá ouvindo, Prato? Estou falando. Agora eu estou falando isso pela segunda vez, Abel. Porque eu falei exatamente uma semana atrás, quando o Flamengo perdeu. Detalhe importante, pessoal, para essa segunda partida que ele está falando aí, a partida do Bolívar contra o Palestino em La Paz, não resta dúvida que o Bolívar é favorito disparado, não resta dúvida disso. Mas o Palestino vem jogando bem, embora ontem contra o Milionários não tenha feito uma boa partida, pressionou ali no final e conseguiu o gol aos acréscimos, 47 minutos do segundo tempo, mas o fato é que o Bolívar tem jogadores pendurados e entre eles está o Bruno Sávio. Ele é o jogador pendurado do Bolívar, Bruno Sávio, que é o brasileiro e que faz uma baita diferença no ataque do Bolívar. Então, dependendo de jogo como for hoje, o jogo pode ser um jogo truncado, difícil, e o Bolívar pode perder alguns jogadores e levar lá para a altitude. O Bolívar não tem um ataque na reserva à altura do ataque do Bolívar. Então isso é importante. Sei que é só um jogador, o jogador de repente não pode fazer uma grande diferença no jogo, mas esse jogador é um jogador importante, vem jogando bem, que é o Bruno Sávio, e a prova disso é que em 9 jogos ele já fez 3 gols e vai atuar hoje contra o Flamengo. Então é um detalhe importante que pode aí de repente nos dar a possibilidade de buscar a primeira colocação na última rodada. Deu para o Palestino no dia seguinte. O Prato estava aqui no programa e ficou chateado comigo. Falou, me chamou de até... Gato mestre. Gato mestre, ele lembra. Exatamente. Me chamou de gato Vou mestre. recuperar as imagens do senhor falando 3 dias diferentes que o Flamengo ia ganhar as 2. Você já tem 2 agora. O senhor também. Vai ter que Tá no forjar meu mais radar, uma. senhor Celso Quem Zé. sabe não consiga, né? Forjar alguma coisa. Mas eu entendo, Abel, que o Flamengo jogando no Maracanã, isso foi mostrado no jogo de sábado com o Corinthians. O Flamengo vinha de uma derrota, o ambiente pesado, alguns torcedores, cerca de 50 torcedores, foram lá na sexta-feira ao CT, muita gente ali questionando o Tite, e aí jogou no Maracanã com o Corinthians, que é um grande adversário, venceu, e depois daquilo foi um silêncio total, porque o Flamengo cresce no Maracanã, quando joga ao lado da sua torcida, o gramado hoje favorece o estilo de jogo do Flamengo, o time se sente mais à vontade, ele consegue jogar o futebol que ele conhece. Bom, então hoje não tem desculpa, hein? Hoje tem gramado bom, hoje não tem altitude. O jogo, não vai ser 11 da manhã. O jogo não é 11 da manhã, tem de volta o Arrascaeta. Não é gramado sintético. Não está quente. E olha, eu entendo Só tem do outro lado um bom time. Isso é importante. Agora, ainda bem. Eu entendo a volta do Georgian, mas gostaria de ver o Lohan.
E eu usou acho... Georgian só para rimar. No Maracanã. Professor, né? Ficou boa essa. No Maracanã. Bom comentário. Então, peraí, então você tem que só entram 11, só para lembrar o amigo. Peraí, chama o Braz aí pra gente fazer um pagode. Cadê o Braz? Calma, Braz do calma. Georgian, Lohan, Maracanã. Faz um pagode aí, lembra o professor Pagode pra Celso amanhã. que só 11 podem começar. Você quer ver Lohan e quer ver Georgian, de Arrascaeta. Mas futebol... Tem que tirar alguém. Mas o jogo não acaba só com 11. Você tem 15. Você não falou... Não, mais então, 5, 16. Você não está falando para começar? Para trabalhar. Não, eu falei que eu quero ver o Lohan. E digo mais, se a coisa não andar, é o primeiro coro que a gente vai ouvir da galera. Porque depois da atuação do menino contra o Corinthians, não só a atuação individual, mas como ele fez o time andar, como ele deu ao time aquele vício, aquela eletricidade, aquela intensidade que a torcida queria. Você ia falar aquele elan. Se ele estiver fora, Abel, se o time perder elan sem o Lohan... Rapaziada, vou ter que concordar com o Eugênio e com o professor. No Eugênio, no sentido de que o Arrascaeta, estando em boa condição, ele vai fazer a diferença com os passes magistrais que ele sabe fazer como ninguém. Indiscutivelmente, o melhor meia do Brasil, estando em condição física. E essa é a minha dúvida. E o Flamengo vai perder na velocidade de transição, recebendo essa bola de trás e fazendo chegar no atacante lá na frente, que no caso é o Pedro e o Cebolinha, né, que também vai atuar bem pela esquerda. O Gerson não, o Gerson vai atuar mais da direita para o meio. Então essa transição vai depender muito do De La Cruz e não do Arrascaeta. O Arrascaeta que vai dar o passe, mas a velocidade partindo com a bola não é a dele. Então nesse caso o Lohan ganharia. E aí entra o que o professor estava falando, que ele quer ver o Lohan. Eu provavelmente, como eu já disse nos vídeos anteriores, o Lohan vai entrar e vai entrar no lugar do De Arrascaeta no segundo tempo, porque o Arrascaeta vai cansar uma vez que ele está voltando. Essa é a minha opinião. Mas a gente tem um palco pronto para que tudo dê certo no jogo de hoje. Eu acredito muito no Flamengo. Voltando a falar que o Flamengo jogou bem lá sim em La Paz. Ninguém fala isso, mas o Flamengo... Houve um momento ali na partida em que o Flamengo foi superior ao Bolívar, dominou o jogo e teve a oportunidade até de virar a partida. Não fez e tomou o contra-ataque, tomou o gol do Bruno Sávio. Mas hoje no Maracanã acredito que a história vai ser bem diferente e a gente vai conseguir sim levar essa vitória. A galera vai chiar. Eu acho que é o primeiro nome a ser ouvido hoje em coro. Lohan! Lohan! Posso ser ousado? Diga, Rafa Marques. A ousadia do jogo de hoje, para mim, pede o Lohan desde o início na vaga do Alan, por dois motivos. Primeiro, porque o Alan é, a meu juízo, um jogador que tem sido extremamente improdutivo com a bola. Tem um papel tático importante, equilibra o meio-campo na fase defensiva, mas é um jogador muito burocrático. Aliás, eu não vi esse Alan burocrático com as camisas do Atlético e do Fluminense. Honesto e sinceramente. Me surpreende negativamente a média de performance desse jogador desde que ele chegou no Flamengo. E segundo, já me antecipando a uma possível análise que venha contrapor a minha, que diga, mas ficará muito exposto o Flamengo. O melhor Flamengo, em termos construtivos, e o jogo de hoje exige construção, teve, em alguns momentos da temporada, o Gerson com o De La Cruz numa primeira linha. O De La Cruz, que é um jogador espetacular, necessário ao time do Flamengo, totalmente adaptado, raramente joga mal. Quando joga mal, apanha muito. E aí é útil porque acaba cavando faltas, né? O De La Cruz numa primeira linha, espetando as bolas, lançando Cebolinha, lançando Pedro, lançando Arrascaeta, ele tende a ter uma utilidade grande ao longo do jogo de hoje contra o adversário com uma provável formação compacta de congestionamento de meio campo. Então, a melhor maneira que eu entendo que o Tite deveria ter para contemplar o que o Lohan fez contra o Corinthians sábado aqui no Maracanã, manter o Flamengo com nível de agressividade e intensidade, sem ter nenhum tipo de risco de estar aviltando características de jogadores, seria tirar o Alan, colocar o Lohan, recuar o Gerson para formar a dupla de volantes com o De La Cruz. Pelo menos eu entendo que o jogo de hoje, especificamente, pedia isso. É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Então lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Falou? Um forte abraço, rapaziada. Salve, salve. Vitória do Mengão hoje, hein?